colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Caos dos Inscritos. E se você ainda não enviou seu caos, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela. É só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Rui Henrique, segue o caos que eu vou narrar agora, tá? Primeiramente é um prazer estar colaborando com o seu canal. E eu queria, se possível, né, que você mandasse um abraço para minhas duas filhas, a Júlia Silva e a Isabela Silva, aqui junto comigo. Marcelo Silva, né? Nós somos assíduos aí no seu canal, tá? Vamos lá. O caos que eu vou contar agora, ele aconteceu na Vila de Beja, no estado do Pará, aqui, né, no município de Abaetetuba, tá? Essa história aconteceu com meu cunhado, né? Já em memória, né? E faleceu agora em 2020 de Covid-19, Manuel Memória. Então até uma forma também de homenageá-lo, né? Contando esse caos aí, eternizando, né? Esse caos aí no seu canal. Então assim, o Memória, ele tinha por volta de 18 anos de idade. E lá na Vila de Beja, como todos nós sabemos, os interiores, né, de antigamente, não existia luz elétrica ainda. Era gerador que tinha na cidade, se não me engano. Então assim, ele nos contou que meia-noite parava o fornecimento de energia através desse gerador. Então assim, ficava um breu total, né? E eles costumavam se reunir na praça, né, daquela vila lá, para tocar sambas, músicas, né, todo mundo junto, assim, o cavaquinho, o violão, o pandeiro, e toda a moçada reunida, e ficava até tarde, né? E nesse dia era uma sexta-feira e eles foram tocando e todo mundo lá envolvido naquela festa, todo mundo junto, jovens, né? E acabou que passou demais o horário, já estava se aproximando da hora da energia elétrica ser interrompida, né? E foi o que aconteceu. Quando já era perto demais da meia-noite e eles foram surpreendidos. Ficou um breu total. Aí eles foram se dispersando, né? Aqueles jovens. E cada um foi seguindo pro seu caminho rumo à sua casa. Só que o Manuel Memória, ele morava um pouco mais longe. E para ele chegar na casa dele, né? Ele tinha que passar pelo cemitério daquela vila, né? E assim, foram andando juntos. Só que cada um foi, né, para suas casas e no final ficou só o Manuel Memória e um amigo dele. O amigo dele chegou mais próximo da casa e avisou para ele: Manuel, não siga agora, não siga porque é complicado agora, o horário está muito avançado, é complicado. A mãe dele também, desse amigo, né, insistiu para que o Manuel ficasse, dormisse lá na casa deles, porque ele ficaria só e seguiria só o caminho, né? Agora imagine aí, né? Um horário desse, sozinho, no interior, sem luz elétrica, só a luz da lua mesmo, assim, iluminando. É um ambiente bem complicado, né? Uma situação bem complicada para ficar sozinho, né? Aí ele, com medo de ser taxado de medroso no dia seguinte pelos amigos e tal, aí ele, né, decidiu prosseguir o caminho, mesmo contra a vontade lá do seu amigo e da mãe dele. Continuou o caminho só. Quando estava próximo do cemitério, ele foi abordado por 3 cachorros. Os cachorros de uma ferocidade assim, vira-latas mesmo, mas estavam muito ferozes, né?
e começaram a atacá-lo para morder mesmo, sem pena. E isso é uma coisa assim muito esquisita, porque do nada, né, isso aconteceu. Ele pegou assim um pedaço de pau e foi atacando os cachorros, mas à medida que ele ia atacando os cachorros, ele ia também seguindo o caminho, né? E os cachorros lá acompanhando ele, tentando avançar, morder e tal. Aí continuou o caminho. Só como eu já disse, né, para chegar na casa dele ele precisava passar, senão o caminho, o atalho, na verdade não tinha atalho. Se ele pegasse o outro caminho, demoraria mais ainda para chegar na casa dele naquele horário já avançado. E decidiu pegar o caminho tradicional de sempre, que seria passar pelo cemitério. O cemitério é um pouco grande, é uma distância considerável também, né? Tipo assim, ele teria que passar pela, digamos assim, pela calçada, né? Que do outro lado, o que dividia o cemitério da calçada era uma grade, né? Assim, um pouco alta. Enfim, então quando chegou próximo, e ele lá na luta contra os cachorros, né? Quando chegou próximo dele começar o trajeto por cima da calçada do cemitério, aí de repente algo inesperado acontece. Os cachorros que outrora estavam muito ferozes, eles pararam e apresentaram uma feição de medo, como se estivessem vendo algo aterrador, e ficaram totalmente paralisados um do lado do outro, observando algo. Manuel Memória ficou assim, impressionado, porque eles estavam tão, né, ferozes, de repente, sem nenhum motivo aparente, eles ficaram com medo, uma feição de medo, e paralisados totalmente. Aí eles não conseguiram avançar um passo à frente, os cachorros, mas o Memória continuou o caminho. Aí ele disse que, né, contando o relato, né, que quando ele continuou o caminho, ele conseguiu avistar, né, ao longe, uma criança. Essa criança estava no final dessa calçada. Eu já disse que o cemitério era um pouco, né, grande assim, era extenso, né, o caminho, e ele avistou no final da calçada do cemitério, né, mais ou menos aí, acho que, digamos assim, uns 50 metros mais ou menos, ele avistou uma criança vindo. Uma criança que aparentava ter uns 6 anos de idade, bem gordinha, né? E só conseguia ver de início assim, né? Ele imaginou, mais uma criança, esse horário, será que tá querendo ajudar os pais, procurando alguém, uma taberna aberta, alguma coisa do tipo naquele tempo, né? Mas ele ficou também assustado de ver aquilo, porque não era comum, né? Aí o pior vai acontecer agora, porque quando ele estava próximo, mais próximo daquele menino, aí ele disse que ficou totalmente paralisado, porque não conseguia mais esboçar nenhuma reação, porque ele conseguiu já ver melhor aquela criança que estava se aproximando dele. Ele pôde ver que aquela criança, além de ser bem gordinha, tinha as pernas um pouco tortas, né? Andava assim meio cambota assim, né? As perninhas bem arqueadas, né? E bem gordinha mesmo. E essa criança tinha uma capa do Super-Homem, digamos assim. Mas era uma capa muito longa mesmo, vermelha, como do Super-Homem mesmo, né? Fazendo uma comparação. E o mais aterrador aconteceu quando aquela criança chegou bem próximo a ele, digamos assim, uns 5 a 10 metros de distância. Ela ficou de frente ao Manuel, que já estava paralisado por sentir uma presença maligna, né? Aquela criança, quando ele chegou perto, viu que aquela criança não tinha face. Era totalmente ausente, não tinha olhos, boca, nariz, nada. Totalmente lisa o rosto, né? Não tinha nada, nem orelha. Então, naquele momento, aquele ser ficou parado em frente a ele, observando o Manuel, que já estava paralisado, durante alguns minutos. Agora imagine essa situação, né? No cemitério, mais de meia-noite,
Você vê uma situação dessa, assim, um ser desse na sua frente, e de repente aquele ser soltou uma gargalhada infernal, mas muito alta mesmo. Ele disse que ecoava dentro do cemitério, naquele ambiente todo, porque era muito alta mesmo, uma risada muito assim, diabólica, de deboche mesmo, sabe? Logo após ele gargalhar daquela forma, Rui Henrique, ele se virou e saiu correndo com aquelas perninhas tortas, né? E, pasme, ele deu um pulo e saiu voando, meu amigo, com aquela capa enorme atrás, para dentro do cemitério onde desapareceu lá. Manuel Memória, vendo aquilo, ainda estava paralisado. Logo em seguida, quando recuperou as forças, ele disse que saiu correndo em uma disparada como nunca em sua vida. Não, correu, de forma assim, até ele não sabia como ele conseguiu tanta força para correr. Então, diz que ele, durante 3 dias, teve alucinações, febre, e por onde ele andava, ele via aquela criança diabólica. Então, esse é o caso, né, que marcou muito a nossa família. Eu ouvi esse caso quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho já 36 anos, mas até hoje esse caso é lembrado pela nossa família, né, e em memória que ele já faleceu, né. Eu gostaria que ele fosse homenageado com esse caso no seu canal, que nós admiramos muito o seu trabalho, tá bom? Deus te abençoe, continue assim, porque cada história dessa nos faz lembrar dos nossos melhores tempos da nossa infância, quando as pessoas se reuniam, a família se reunia para contar histórias de assombração. Muito bom mesmo, parabéns, meu amigo.